Para entendermos como Babilônia influenciou as religiões do mundo e a sociedade como um todo, analisaremos dessa vez os deuses da antiguidade. Nas partes anteriores, vimos que as torres-templos em formatos piramidais eram as moradas ou portais dos deuses, e algumas dessas torres tinham por nome os astros, como por exemplo o Templo do Sol. Também vimos que a astrologia era uma prática religiosa em torno dos astros. Esses astros nas religiões da antiguidade representavam os deuses, ou em determinadas culturas eram encarados como sendo os próprios deuses. Se os povos da antiguidade absorveram a torre-templo e a astrologia da Babilônia, é provável que os deuses também sejam de uma raiz em comum. A Adoração dos Mortos, de J. Garnier, página 3, diz: não apenas os egípcios, os caldeus, os fenícios, os gregos e os romanos, mas também os hindus, os budistas da China e do Tibete, os godos, os anglo-saxões, os druidas, os mexicanos e os peruanos, os aborígenes da Austrália, até mesmo os selvagens das ilhas dos mares do sul, devem todos ter derivado suas ideias religiosas de uma fonte comum e de um centro em comum. Em toda parte, deparamos-nos com as mais surpreendentes coincidências nos rituais, nas cerimônias, nos costumes, nas tradições e nos nomes e nas relações de seus respectivos deuses e deusas. A religião da Babilônia e a Síria, do professor Morris Jastrow Jr., páginas 699 a 701, diz: no mundo antigo, antes do surgimento do cristianismo, o Egito, a Pérsia e a Grécia sentiram a influência da religião babilônica. Na Pérsia, o culto de Mitra revela a inconfundível influência de conceitos babilônicos, e quando é lembrado que grau de importância os mistérios relacionados com este culto adquiriram entre os romanos, acrescenta-se outro elo que liga as ramificações de cultura antiga com a civilização do Vale do Eufrates. A forte mistura de elementos semíticos, tanto na primitiva mitologia grega como nos cultos gregos, é agora tão geralmente admitida pelos eruditos que dispensa comentário adicional. Tais elementos semíticos são em grande parte mais especificamente babilônicos. Vamos analisar 3 deuses da antiga Babilônia que influenciaram fortemente os mais diversos povos da antiguidade. Shamash, o deus do sol, da luz e da justiça, e seu símbolo era geralmente um disco que representava o sol. Sim, o deus da lua era representado geralmente por uma lua crescente. E Ishtar, a deusa da fertilidade e da guerra, representada geralmente por uma estrela, que é Vênus. Vejamos um artefato babilônico dos 3 deuses, datado por volta de 1186 a 1172 a.C. Primeiramente, vamos falar sobre o Deus Sol, ou Deus do Sol. Shamash, Babilônia. A Enciclopédia Britânica diz: Shamash, acadiano, Utu, sumério, na religião mesopotâmica, o deus do sol que, com o deus da lua, Sim, sumério Nana, e Ishtar, sumério Inanna, a deusa de Vênus, era parte de uma tríade astral das divindades. Shamash, como a divindade solar, exerceu o poder da luz sobre as trevas e o mal. Nesta capacidade, ele se tornou conhecido como o deus da justiça e da equidade, e era o juiz de ambos, os deuses e homens. O deus é muitas vezes retratado com um disco que simbolizava o sol. Como o deus do sol, Shamash foi o heróico conquistador da noite e da morte que varreu os céus a cavalo ou, em algumas representações, em um barco ou carruagem. Ele concedeu luz e vida. A Enciclopédia Novo Mundo diz: Shamash é descrito como vencendo a escuridão e a morte.
Como o Apolo posterior, ele fez sua jornada diária através dos céus, seja a cavalo, em uma carruagem ou em um barco. Na mitologia astral babilônica posterior, Sin, Shamash e Ishtar formaram uma grande tríade de divindades, que ainda hoje desempenham um papel importante nos sistemas astrológicos, embora sob nomes diferentes. Na tradição cananeia, o deus do sol era Shemesh, a tocha dos deuses, mas era descrito como feminino. O culto de Shemesh também foi praticado entre os israelitas, embora fosse proibido pelos profetas e escritores bíblicos. O santuário principal tinha o nome Ebarra, que significa casa brilhante, em alusão ao brilho de Shamash. Juntamente com Sin e Ishtar, Shamash formou uma tríade de deuses semelhante à mais antiga trindade de Anu, Enlil e Ea, representando os céus, terra e água respectivamente. Os três poderes de Sin, Shamash e Ishtar simbolizavam três grandes forças da natureza: o sol, a lua e a estrela da manhã, ou amor e fertilidade. Vimos que Shamash corresponde a Utu dos sumérios e Shemesh dos cananeus. Foi assemelhado ao deus sol greco-romano Apolo por fazer sua jornada diária numa carruagem. Seu símbolo é um disco que representa o sol. Exerceu o poder da luz sobre as trevas e o mal, conhecido como o deus da justiça, associado à vitória, pois vence a noite e a morte, era o que concedia luz e vida. Surya, Índia. A Enciclopédia Britânica diz: Surya, no hinduísmo, é o deus sol. É comumente representado em uma carruagem puxada por 7 cavalos ou por um único cavalo com 7 cabeças. Um dos mais esplêndidos templos dedicados a Surya é o Templo do Sol, do século XIII, em Konark. Ali toda a estrutura é concebida como uma carruagem sobre rodas na qual o deus Sol cavalga pelos céus puxados por cavalos empinados. Os Puranas, coleções de mitos e lendas hindus, registram que as armas dos deuses foram forjadas a partir de pedaços retirados de Surya, cuja emanação completa era brilhante demais para suportar. Seu poder foi concebido como dissipando a escuridão, curando doenças, aquecendo e iluminando o mundo. A Enciclopédia Novo Mundo diz: o templo de Konark assume a forma da carruagem de Surya, Arca, o deus do sol, fortemente decorado com talha de pedra. Todo o complexo segue o padrão de design de uma enorme carruagem puxada por 7 cavalos animados em 12 pares de rodas elaboradamente decoradas. O templo simboliza o movimento majestoso do deus do sol. Vemos na Índia um deus sol numa carruagem, muito brilhante, que dissipa ou vence a escuridão, que aquece e ilumina o mundo, e um curador. Apolo, Roma, Grécia. A Enciclopédia Novo Mundo diz: na mitologia grega e romana, Apolo era o deus da luz, da verdade, do arco e flecha, da música, da medicina e da cura, mas também portador da peste mortal. Ele acabou sendo identificado com o deus Sol Hélios, usurpando o lugar do último deus no panteão grego. Os jogos píticos que foram realizados a cada 4 anos em Delfos foram conduzidos em honra do deus. Foi nesses jogos que a planta de louro, geralmente usada em sacrifícios expiatórios, foi usada para construir a coroa da vitória. Apolo teve um grande número de denominações no mito grego, apenas algumas ocorreram na literatura latina, principalmente entre elas Febo, ou brilhante, que era muito comumente usado tanto pelos gregos como pelos romanos para denotar o papel de Apolo, deus da luz. Nas terras tradicionalmente celtas, ele era mais frequentemente visto como um deus da cura e do sol, e era frequentemente comparado com os deuses celtas de caráter similar. Apolo Atepomarus, o grande cavaleiro, ou possuindo um grande cavalo. Os cavalos estavam no mundo celta intimamente ligados ao sol. Apolo Belenus, brilhante. Este epíteto foi dado a Apolo em partes da Gália, norte da Itália, e Noricum, parte da Áustria moderna.
Apolo Belenus era um deus da cura e do sol. A Enciclopédia Britânica diz: seu nome próprio, Fibo, significa brilhante ou puro, e essa visão tornou-se corrente que ele estava conectado com o sol. O pesquisador Bernal Martin, em sua obra Atena Negra, as raízes afroasiáticas da civilização clássica, apresentou a hipótese de que o nome Apolo derivou de Horus, deus solar egípcio, através de adaptações fonéticas intermédias na Fenícia. O historiador Heródoto dizia que Apolo e Horus eram o mesmo deus. A obra Gênio de Petrarca, Pentimento e Profecia, de Marjorie Boyle, diz na página 35 que o imperador Augusto fez um templo em honra de Apolo, adornada com a quadriga solar, carro de 2 rodas puxado por 4 cavalos emparelhados, ou carruagem do sol. Em sua elegia, Propércio, que viveu entre 43 a.C. e 17 d.C., deixa uma descrição admirativa do templo de Apolo Palatino. Tu me perguntas por que me fizeste esperar? É que o divino Augusto, há pouco, abriu o magnífico pórtico de Apolo. Ao meio do pórtico se eleva, em mármore, o templo que Apolo prefere por Delos, onde ele nasceu. Eles admiram sob o cume de uma carruagem do sol em ouro, e a porta dupla, nobres restos do elefante de África, que representou um dos lados dos gauleses precipitados das alturas do Parnaso, do outro, a morte cruel da infeliz Níobe. Finalmente Apolo, vestindo uma túnica flutuante, fez soar suas canções entre sua irmã e sua mãe. Vemos um deus solar numa carruagem, brilhante ou da luz, associado às vitórias e que cura. Hélios, Grécia. A Enciclopédia Britânica diz: Hélios, grego, sol. Na religião grega, o deus do sol. Ele dirigia diariamente uma carruagem de leste a oeste através do céu. Sua adoração se espalhou quando ele se tornou cada vez mais identificado com outras divindades, muitas vezes sob influência do Oriente. A partir do século V a.C., Apolo, originalmente uma divindade de pureza radiante, foi cada vez mais interpretado como um deus sol. Sob o Império Romano, o próprio sol passou a ser adorado como o Sol Invicto. Vemos um deus sol numa carruagem e identificado com outras divindades sob a influência do Oriente. Mitra, Pérsia, Índia e Roma. A Enciclopédia Britânica diz: Mitra, também escrito Mitras, sânscrito Mitra, na antiga mitologia indo-iraniana, o deus da luz, cujo culto se espalhou da Índia, no leste, para o oeste, até a Espanha, a Grã-Bretanha e a Alemanha. Os imperadores romanos Cômodo e Juliano eram iniciados no mitraísmo, e em 307 Diocleciano consagrou um templo no rio Danúbio a Mitra, protetor do império. Como deus da luz, Mitra era associado ao deus do sol grego, Hélios, e ao sol invicto romano. A Enciclopédia Britânica diz: o deus iraniano do sol, justiça, acordos e guerra, no Irã pré-zoroastriano. A Enciclopédia Novo Mundo diz: M.J. Vermaseren alegou que a cena de Mitra subindo aos céus foi similarmente incorporada na arte cristã. Depois que Mitras realizou uma série de ações milagrosas, ele subiu aos céus em uma carruagem, que em várias representações é desenhada por cavalos, sendo controlados por Hélios, o deus do sol. A obra História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 1, página 308, diz sobre Mitra na religião iraniana. É igualmente deus solar, associado à luz, o provedor universal que assegura a fertilidade dos campos e dos rebanhos. Mitra queixa-se ao Senhor de que, mesmo sendo o protetor de todas as criaturas, não é adorado com orações, à semelhança dos outros deuses. A sequência do hino mostra Mitra sobre um carro puxado por cavalos brancos. Mitra é adorado como a luz que ilumina o mundo inteiro.
A obra História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 2, na página 271, diz que Mitra é equivalente a Apolo e Hélio. Na mesma obra, dessa vez na página 282, diz: Mitra é denominado nas inscrições Sol Invictus. Vemos um deus associado diretamente ao Sol, numa carruagem, um deus da luz, concede vida, fertilidade, protetor e deus da justiça. Sol Invicto, Roma. Sol Invicto foi o deus Sol oficial do Império Romano e o patrono dos soldados. Em 25 de dezembro de 274 d.C., o imperador romano Aureliano fez dele um culto oficial ao lado dos cultos tradicionais romanos. O culto romano ao Sol é contínuo desde a história mais antiga das metrópoles até a instituição do cristianismo como uma religião estatal exclusiva. Depois de suas vitórias no Oriente, o imperador Aureliano reformou completamente o culto romano do Sol, elevando o deus Sol a uma das principais divindades do império. Moeda do imperador Probus, de 280 d.C., com o Sol invicto montando uma quadriga, carruagem, com a legenda Soli Invicto. Vemos um deus Sol, muito destacado entre os imperadores romanos, numa carruagem. O próprio nome da divindade indica vitória, pois é invencível. Aureliano relacionou o seu culto com as vitórias que obteve no Oriente. Sol, Suna, Escandinávia. A carruagem do Sol foi feita no início da Idade do Bronze por volta de 1400 a.C. A elegante ornamentação em espiral que enfeita o disco solar dourado revela sua origem nórdica. A carruagem do Sol ilustra a ideia de que o Sol foi desenhado em sua eterna jornada por um cavalo divino. Uma imagem do Sol e o cavalo foram colocados sobre rodas para simbolizar o movimento do Sol. Rudolf Simek, em sua obra Dicionário da Mitologia Nórdica, afirma que achados arqueológicos da Idade do Bronze nórdica, como gravuras rupestres e a carruagem solar de Trundholm, fornece ampla evidência de que o Sol foi visto como um corpo celestial que dá vida aos escandinavos da Idade do Bronze, e que o Sol provavelmente sempre recebeu uma quantidade de veneração. Na mitologia nórdica posterior à Idade do Bronze, Sol era a deusa do Sol. Tinha 2 cavalos, Arvak e Alsved, que puxavam a sua carruagem, Alfrodul. O mito do cavalo Skinfax é acreditado tendo origens na religião nórdica da Idade do Bronze, para a qual há fortes evidências sobre as crenças envolvendo um cavalo puxando o Sol através do céu. A carruagem solar de Trundholm é puxada por um único cavalo, e foi imaginada para ser puxada de volta do oeste para o leste do céu por um segundo cavalo. Relacionados são Arvak e Alsved, os cavalos da carruagem de Sol, que são um grupo de 2 cavalos que puxam uma única carroceria. Vemos uma deusa solar diretamente associada às carruagens. As pesquisas apontam que os escandinavos viam o Sol como símbolo de vida e que era venerado na Idade do Bronze. Antes de prosseguirmos com os demais deuses solares das antigas civilizações, vejamos o que a Bíblia diz sobre as carruagens solares. Na parte anterior, vimos que o rei Josias estava acabando com a adoração falsa em Israel. E na continuação do relato, dessa vez em 2 Reis, capítulo 23, versículo 11, diz: E ele proibiu que os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao Sol entrassem na casa de Jeová, pela sala de Natã-Meleque, o oficial da corte, a qual ficava o pórtico. E ele queimou no fogo os carros de guerra dedicados ao Sol. Percebemos que os israelitas tinham absorvido o culto pagão também em relação aos carros ou carruagens solares.
Apesar de alguns alegarem que essa imagem não é Cristo, mas sim algum deus solar do Império Romano, temos algumas evidências de que realmente se trata de Jesus. O pai da igreja, Clemente de Alexandria, em Exortação 11, diz: Pois o sol da justiça, que dirige sua carruagem sobre todos, permeia igualmente toda a humanidade, como seu pai, que faz seu sol nascer sobre todos os homens e destila sobre eles o orvalho da verdade. A Nova Enciclopédia Católica de 1967, no artigo sobre Constantino o Grande, diz: Além disso, o Sol invicto havia sido adotado pelos cristãos num sentido cristão, como demonstrado na imagem de Cristo como Apolo Hélio num mausoléu descoberto embaixo da Basílica de São Pedro. Mais à frente será apontado evidências de peso de que Jesus foi relacionado ao paganismo solar. Voltando aos deuses solares da antiguidade, vejamos mais alguns das mais remotas civilizações. O Dicionário de Deuses e Deusas de Michael Jordan diz que essa deusa aborígene é uma deusa solar e portadora da luz. Ra também foi associado com os deuses egípcios Amon, Khepri e Aton. Oxalá, Umbanda, Candomblé. A obra Africanismo, Culto Sem Segredos, por Pai Ronei de Oxalá, na página 35, relaciona o Sol com Oxalá. Na página 38, vemos um quadro onde mostra as correspondências dos orixás com os planetas e deuses da antiguidade, nos dias da semana. Podemos observar que essa relação se deve à prática babilônica da astrologia, principalmente na vertente umbandista, onde se ensina a fazer cálculos com referências à data de nascimento para o seguidor dessa crença saber de qual orixá é filho ou qual orixá é seu protetor. Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Estamos aí, pessoal, para esse último vídeo, né, falando de signos dos zodíacos aí, suas semelhanças com a Umbanda, né, falando sobre os seus orixás protetores, né, os seus orixás regentes e também as suas previsões para o signo para o ano de 2018. Isso mesmo, e hoje a gente vai estar falando sobre o signo de Peixes, né? O último desta etapa aí de vídeos, né? Espero que vocês aí, a todos, né, os signos, espero que vocês estejam gostando, né, de todos os vídeos, né? Agradeço a cada um por ter assistido, ter deixado o like de vocês e principalmente você que não é inscrito do canal, vamos lá, se inscreva, tá ok? Então vamos lá falar um pouco sobre este signo tão maravilhoso aí, né? Ó, o signo de Peixes, para quem não sabe, são pessoas nascidas de 20 de fevereiro a 20 de março. Isso mesmo. O planeta regente é Netuno. Segunda Reis, capítulo 17, versículo 16 e 17 diz: Abandonaram todos os mandamentos de Jeová, seu Deus, fizeram 2 estátuas de metal em forma de bezerro e um poste sagrado. Curvaram-se diante de todo o exército dos céus e serviram a Baal. Eles também queimaram seus filhos e suas filhas no fogo,
Praticaram adivinhação, procuraram presságios e se entregaram a fazer o que era mal aos olhos de Jeová, ofendendo-o. Ezequiel capítulo 8, versículo 16 a 18 diz: Então ele me levou ao pátio interno da casa de Jeová. Ali na entrada do templo de Jeová, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens de costas para o templo de Jeová e com o rosto voltado para o leste. Eles estavam se curvando para o sol, no leste. Ele me disse: Está vendo isso, filho do homem? Será que não basta a casa de Judá fazer essas coisas detestáveis, encher o país de violência e continuar a me ofender? Veja, eles estão estendendo o ramo ao meu nariz. São Jerônimo orientou a liturgia do batismo dizendo que o cristão deveria morrer para o pecado e se voltar para o leste, onde nasce o sol, estabelecendo uma aliança com o sol da justiça, o Cristo, em quem poderia renascer. Jerônimo, Comentários em Profeta Amós, livro 3, capítulo 6, versículo 14. Mais uma evidência de que Jesus foi relacionado ao culto pagão do sol. Percebemos que os deuses e deusas analisados possuem características em comum, como são geralmente representados por um disco, possuem carruagens, símbolo de vida, são associados com deuses de outras civilizações, indicam a vitória sobre a escuridão e a morte, portadores da luz, são símbolos de justiça, cura e proteção. Percebemos que as características desses deuses estão em harmonia com o de Shamash, o deus sol babilônico. Com certeza, não foi abrangido todos os deuses e deusas do sol da antiguidade, mas ficou muito claro que o culto do sol se espalhou para o mundo todo de um centro em comum, a Babilônia.